Marco Aurélio. E ainda no assunto da nossa enquete, Bolsonaro é o primeiro ex-presidente a se tornar réu por tentativa de golpe de Estado. É o 8 de janeiro, dando o que falar ainda, né, professor? Bom dia para o senhor. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Exatamente, Renata. Veja, presidente brasileiro réu não é novidade. Só para fazer um histórico, da democracia para cá, ali depois do final da ditadura, o Sarney foi réu, só os que estão vivos. Sarney foi réu, também Dilma Rousseff já foi, Fernando Collor de Mello, Michel Temer e Lula. E agora Bolsonaro, o único presidente vivo ainda aqui no Brasil que não foi réu em nenhum processo, Fernando Henrique Cardoso. FHC. Só todos os demais já foram réus em algum momento, alguns inclusive presos, no caso de Michel Temer e Lula, esses foram presos também, né, pós-presidência da República. Enfim, não é inédito. Agora, o que é inédito nesse processo de Bolsonaro é que realmente é o primeiro a ser preso por tentativa de golpe de Estado. Inclusive, ele responde a 5 processos, 3 dos quais bem duros. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e organização criminosa armada. Esses são os 3 dos 5, né, crimes, esses são os 3 ainda mais fortes dentro do processo. Bem, Bolsonaro, ontem foi um dia cheio lá no STF. Bolsonaro não foi, dessa vez, ao STF, ele ficou no gabinete do filho dele, Flávio Bolsonaro, lá ali no Senado Federal, mas ele veio a público logo em seguida, né, a confirmação da transformação dele em réu, ele veio a público para falar com a imprensa, para falar com os brasileiros. A gente tem uma sonora temos aí uma sonora, vai pro ar para quem está na experiência Rádio Cidade. Um trechinho da entrevista coletiva. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu de 8 de janeiro não foi golpe. Como o ex-presidente Temer falou a mesma coisa. Como o ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou atrás. E na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe tem povo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. 2 anos de investigação não descobriram quem, porventura, seria esse líder. Eu vi entre ontem e assisti hoje o senhor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal, um acordo. E ele disse, o senhor Alexandre de Moraes, que no acordo essas pessoas admitiam que estavam indo para um golpe. 500 pessoas se programando para um golpe e ninguém sabia. Também, nesses depoimentos, nesse acordo, ninguém cita o meu nome. 500 pessoas, ninguém cita o meu nome. Muito bem. Ele falou ali por muito mais tempo do que isso. Deu uma linha de defesa muito clara, como a gente viu no trecho. Ele vai rebater vários pontos, né, da denúncia oferecida agora, né, do caso processual. O que pode ocorrer daqui para frente é basicamente o início do processo, a instrução penal comum. É como se agora o STF fosse uma primeira instância de uma vara penal de uma cidade. Ele realmente começa o processo. Todos os advogados de todos os 7, inclusive não só foi Bolsonaro, né? Foi Bolsonaro e mais 7. Os advogados vão se pronunciar, né, em todo o processo, vai ter contraditório, ampla defesa e vai seguir o curso do julgamento. Agora tem um detalhe, esse núcleo é o chamado núcleo crucial. Ainda há outros 3 núcleos, mas o núcleo principal é esse, né, porque são Bolsonaro, segundo a denúncia do PGR, Bolsonaro e mais 7, esses são irresponsáveis, né, seriam supostamente responsáveis por todos esses crimes, seriam os cabeças, né, digamos assim. Então, nesse caso, o processo vai começar e continuará na quinta, nessa primeira turma com esses 5 ministros. Dentro dos votos, a gente percebeu o seguinte: foi unanimidade? Foi, mas a contundência de cada um dos ministros foi um pouco diferente. O Alexandre de Moraes aproveitou, e desde ontem que ele já tinha feito isso, aproveitou e começou a fazer muito... ele usar, né, os holofotes do caso para fazer contra-afirmações
para redes mesmo. Veja que ele usou, inclusive, um vídeo, ele trabalhou muito esse perfil da comunicação, ele está aproveitando o processo. A conduta foi criticada pelos advogados. Né? Exato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, antes de expor o vídeo, ele fala com o ministro-presidente da primeira turma, o ministro Zanin, e remete a uma autorização. Então dá a impressão de que antes de fazer aquela apresentação, internamente ele pediu autorização ao presidente e isso foi concedido. É tipo um debate e existem as regras, né? Isso. E ele aí tinha esse argumento e precisou de uma autorização. O que não se sabe é se os advogados foram informados com antecedência dessa autorização. Mas como ele menciona e cita o ministro Zanin, que é o presidente, então dá a entender que eles conversaram antes e que o ministro Zanin autorizou o uso dessas imagens. E ele disse, as imagens são públicas porque a defesa fez essa reclamação, olha, a gente não teve acesso. E aí ele disse, as imagens estão na internet, são públicas, eu só compilei. E aí eu poderia ter escrito, mas estou demonstrando. Enfim, ele sabe que a nossa sociedade é imagética, para falar uma palavra mais difícil, ou seja, é uma sociedade de imagens, e ele usou isso desde ontem que ele vem fazendo uma contranarrativa, sem dúvida. Já no caso do Flávio Dino, ele trabalhou com a ideia de morte mesmo, disse que todo golpe traz morte. A Carmen Lúcia foi nessa mesma linha, né, de golpes de estados serem violentos, né? O Zanin foi mais técnico, tá? E o Fux concordou com os ministros, mas sinceramente dentro do ambiente do direito, eu andei pesquisando como grandes juristas olharam para isso, todo mundo viu que o Fux pode abrir uma linha de divergência, sim, dentro do dia a dia do processo lá, quando o processo correr, tem gente apostando que o Fux vai começar a ser uma linha diferente. Em algum momento, em algum dos crimes ou em alguma das situações, pode haver, né, uma divergência do Fux, porque desde ontem, nas preliminares, ele já apresentou alguns pontos. É o que se espera, mas dá para ver também a contundência, né, de ontem. Foi muito contundente as falas de todos os ministros lá, e é por isso que a defesa já tinha pedido para que o caso fosse para o plenário, mas o qual foi negado, né? Só o Fux mesmo que aceitou essa tese. Então, o processo começa agora sim, esses 7 mais o Bolsonaro são réus, e esse processo corre. Provavelmente o que se espera? Que até o ano que vem isso seja julgado e termine o processo, porque ano que vem tem um momento eleitoral e vai contaminar tudo isso. Então há uma certa ideia de que o processo pode correr, né, independentemente dos outros núcleos que ainda vão ser julgados também. Em abril os outros núcleos começam a ser julgados, tá? Mas esse de Bolsonaro, esse núcleo crucial, ele já começou a partir de agora, e agora é aguardar o tempo da justiça. Professor, e qual as novidades da guerra comercial do presidente norte-americano Donald Trump? Olha, ele segue na linha da guerra comercial. Dessa vez ele vai taxar em 25% todos os carros importados nos Estados Unidos. Todos, independentemente do país. E isso é uma medida que começa em dia 2 de abril. E ele falou mais, ele disse que é o dia da libertação da América. Sabe por quê? Qual é o plano de Trump? Tem um plano aí. É basicamente o seguinte, ele quer que os carros fiquem muito caros, ou não muito caros, mas assim, fiquem bem mais caros lá, para que os americanos comecem a comprar apenas carros nacionais e mais. As montadoras que perderem o mercado americano, elas deixem de exportar para lá e passem a construir fábricas. E aí, quando elas construírem fábricas, eles vão dar incentivos para essas fábricas e aí aumentar os empregos. Porque a promessa do MAGA, né, que é fazer a América grande de novo, basicamente aumentar o nível de rendimento de emprego dos americanos. E aí, então ele está transformando os produtos em produtos caros, essa é a ideia, para que as empresas prefiram instalar-se lá e aí empregarem americanos. Ele falou muito que as empresas estavam na Ásia, na China, no Vietnã, em outros países, e ele quer agora que o emprego volte. Para isso, está encarecendo tudo que é produto que ele pode encarecer. Vai dar certo? Bem, é uma medida antiliberal. Vai dar certo? Essa é uma pergunta que a conferir. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade.